Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. O Pix Notícias está começando. Veja os destaques desta edição. Antiga reivindicação dos moradores de Laguna finalmente será atendida. Governador Carlos Moisés autoriza edital para a construção da Ponte do Pontal. Estrutura terá 764 metros de comprimento e 65 metros de altura. Moradores do bairro Ressacada, em Garopaba, acionam o Ministério Público. Eles buscam informações sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico e são contrários à instalação da estação de tratamento centralizada no bairro. Nova comissão processante contra o prefeito de Garopaba é aberta na Câmara de Vereadores. Legisladores devem investigar possíveis irregularidades referente ao processo judicial que envolve a Prefeitura e a empresa Expresso Garopaba, que opera o transporte público no município. Ressaca do mar desenterra ossos de baleia na praia central de Garopaba. Autoridades alertam que retirar esses materiais sem autorização pode gerar infração penal. Programação de Natal Cristo Luz é apresentada. Atrações natalinas ocorrem em 3 dias, com a chegada do Papai Noel e diversas apresentações culturais. Comércio se prepara para as vendas de Natal. Roupas e calçados, brinquedos e eletrônicos devem ser os itens mais procurados na data mais importante para o comércio brasileiro. E a Cidade Azul inova com Tubarão é mais criativa. Iniciativa busca resgatar a cultura da cidade por meio de artesanatos que fazem alusão ao município. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está começando. Olá, obrigado pela companhia. Na terça-feira, foi autorizado o lançamento do edital para a Ponte do Pontal em Laguna. A estrutura é aguardada há anos pela comunidade da ilha, que utiliza a balsa para fazer a travessia do canal. A nova ponte terá 764 metros de comprimento e 65 metros de altura. Uma etapa importante para uma obra muito sonhada foi cumprida na terça-feira. O governador Carlos Moisés autorizou o lançamento do edital de licitação para construir a Ponte do Pontal, em Laguna. A estrutura terá 764 metros de comprimento e 65 metros de altura, em seu ponto máximo. Serão 4 faixas de rolamento, 2 em cada sentido, com ciclovia e passarela de pedestres. A obra também incluirá interseções com as vias de acesso já existentes, além de um prolongamento da SC 100. O custo previsto é de R$ 346 milhões. Aqui vivem pessoas na região da Ilha de Santa Marta que precisam dessa obra, precisam para se conectar ao mundo que gira ao entorno aqui da região da ilha e que está crescendo, que está se desenvolvendo e que essa região precisa de acesso de socorro mais rapidamente, de viaturas, ambulâncias, bombeiros, a polícia presente, enfim, dos serviços públicos de recolhimento de lixo, tudo é necessário através de um canal de atendimento das pessoas, que é a conexão de uma rodovia estadual, a rodovia SC 100, à região central da Praia do Mar Grosso e Laguna. A estrutura vai se chamar Giuseppe Garibaldi e terá prazo de 30 meses para ser executada. Por enquanto, a travessia entre o centro de Laguna e a Ponta da Barra ocorre por meio de uma balsa, que não comporta o fluxo de veículos, especialmente durante o verão. São quase 10 mil habitantes já na região da ilha e nós temos um total de mais de 50 mil habitantes na cidade de Laguna. Só que essa obra vai proporcionar não só a melhoria das condições do serviço público e de deslocamento da nossa população, mas também ela vai promover o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então nós vamos dar um salto em busca de ter uma laguna autossuficiente, que não precise mais
né, pedir aí, passar o chapéu lá em Florianópolis, né, para qualquer obra. Então nós buscamos a autossuficiência. A obra faz parte de um plano de integração do sul do estado de Santa Catarina, desde Passo de Torres até Laguna. Nós temos aqui a conexão, a integração de toda uma região. Então ela é uma obra de mobilidade, ela é uma obra de segurança para serviços essenciais, para as pessoas que precisam, e ela é um divisor de águas no que ao passado se sonhava que era a rodovia Interpraias. Então a gente está desenvolvendo a rodovia Interpraias, através do que hoje a gente denomina Caminhos do Mar, e a ponte do Pontal é fundamental para que a gente possa, de fato, ter a integração desde Laguna até Passo de Torres, fazendo a integração do sul por completo. Enquanto o plano de saneamento básico de Garopaba não fica pronto, moradores do bairro Ressacada acionaram o Ministério Público para terem acesso às informações do que está sendo discutido entre o Executivo Municipal e a concessionária Casan. Eles se manifestam contrários à instalação de uma estação de esgoto central no bairro. Finalizando mais um ano, Garopaba permanece até o momento sem nenhuma perspectiva para o saneamento básico. O diagnóstico que chegou a ser dito pela pasta de administração do município, que seria entregue em novembro, até o momento não foi entregue. É por meio deste plano de saneamento básico que a cidade poderá planejar o futuro do tratamento de esgoto na capital catarinense do surf. O serviço foi terceirizado pela prefeitura e quem está executando é a empresa Mota Martins Engenharia, tendo como prazo de entrega o início do próximo ano. O saneamento básico da cidade, desde que nós assumimos, nós tínhamos um plano de saneamento vencido, nós contratamos um processo licitatório de uma empresa e já terminou o prazo de entrega. Ela alegou que faltou alguns dados junto à concessionária Casan, mas no mês de dezembro ela tem que entregar esse relatório para que em audiência pública a gente apresente para a comunidade. Todos esses dados, tanto o plano de saneamento básico, tanto o plano socioambiental, tanto o plano diretor, teve atrasos nas audiências, porém elas já estão sendo preparadas para não ser feito durante a alta temporada, para que as pessoas possam acompanhar, poder também participar e fazer em conjunto esse trabalho. Então, isso é uma das nossas diretrizes principais do governo, que nós acreditamos que até o primeiro semestre de 2023, todas já estejam prontas no nosso município. Durante esse período, muito foi especulado de onde poderá ser instalada a estação de tratamento de esgoto e onde os efluentes serão despejados. Uma das possibilidades que a própria Casan levantou é a instalação da ETE na comunidade da Ressacada. Embora ainda não esteja nada decidido, moradores acionaram o MP, pois acreditam que está faltando transparência nessas decisões. Por já existir um inquérito aberto desde 2016 sobre o assunto saneamento básico, a comunidade foi incluída como parte interessada. Lá, moradores puderam ter acesso a alguns documentos que demonstram o interesse da Casan em realizar a estação de tratamento de esgoto na Ressacada. Então, o mesmo projeto apresentado na Câmara de Vereadores em novembro de 2021 foi enviado para o Ministério Público em setembro de 2022. A partir desse conhecimento que a gente teve, com os traçados, com as opções onde a Ressacada aparece como o melhor ponto de lançamento. Então, isso tudo colocado ali, nesse estudo, nesse levantamento apresentado pela Casan, nós tendo esse conhecimento, na última quinta-feira, dia 24, chamamos a comunidade e colocamos a comunidade a par dessa realidade, Digo isso porque até o momento, houve muita especulação, até mesmo por parte do poder público, que não viria para cá, que isso não estava acontecendo, que isso não tinha como, porém está ali, existe essa realidade. Então o que a gente quer hoje? A gente quer esclarecimentos. A nossa preocupação era de não ser pego de surpresa. Hoje não, hoje o Ministério Público faz parte disso aí, então qualquer bairro que a Casan queira colocar uma estação de tratamento centralizada, é claro que nós vamos contestar e apresentar dentro da legislação ambiental que está errado. Então, a nossa proposta de descentralizado tem todo um porquê. Só porque assim, se o poder público não sentar para conversar, nós não podemos fazer nada. A nossa parte nós fizemos, esclarecemos para a comunidade,
todo o procedimento técnico. E, claro, tem mais informações que daí dependem da movimentação do Ministério, do Poder Público. Ele vai dar andamento, então a gente está percebendo o que está acontecendo. Os moradores reivindicam que não seja colocado esgoto centralizado no bairro, pois, de acordo com eles, os efeitos na bacia hidrográfica devem ser irreversíveis, caso feito dessa forma. Por isso, durante o ano, realizaram encontros para entender melhor sobre o tema, sendo hoje a principal solicitação a contribuição com informações a respeito do tema por parte do poder público. Que até hoje, em termos de poder público, de Casan, enfim, nós não temos nada. Nunca veio ninguém nos procurar, não teve nenhuma reunião, não teve nenhuma audiência pública, nada. Sabemos que o plano de saneamento está aí, que a necessidade está aí, mas ninguém vai aceitar nada de goela abaixo. Nós queremos algo justo, algo certo, algo que seja benéfico para todos, não somente para um grupo. Então é isso que a gente está buscando. A gente está buscando esclarecimentos, conhecimento, e é isso que nós vamos lutar pelo bem da nossa comunidade, pelo bem do município, pelo bem da nossa população em geral. Claro que a gente vai já tem informações daqui da microbacia, muito adiantadas mesmo, mas a gente não vai passar exatamente porque a gente sabe que a prefeitura diz que tem um estudo, um diagnóstico ambiental para sair aí. Então a gente vai esperar os passos deles e a gente está bem seguro por o Ministério Público ser o autor ali da ação. Então agora não tem como nós manipular resultado e não tem como a prefeitura, muito menos a Casan. Principalmente porque a companhia já está com muito problema, não só em Garopaba, mas em todo o estado de Santa Catarina. Então a nossa preocupação era essa. O prazo para entrega do diagnóstico socioambiental foi alterado novamente. A nova data é 31 de março de 2023. A administração municipal alega que até o momento nenhuma decisão foi tomada e que até agora foram feitos apenas estudos. Só para você entender, a concessionária Casan, ela tem um contrato com o município que dentro desse contrato tem esses parâmetros para esgoto. Então, o que a concessionária está tentando fazer nesse momento é informar que está fazendo algo para o saneamento básico. Para o município, nesse momento, ele está fazendo um estudo de saneamento básico para ver quais as diretrizes, o que fazer em cada bairro. Enquanto isso, é tudo especulação. Nada passou pelo município e nada tem aprovação do município. Procuramos a Casan para saber se realmente existe a intenção que a estação de tratamento de esgoto seja feita de maneira centralizada no bairro Ressacada, mas não tivemos respostas. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina doou 5 milhões de reais destinados à Defesa Civil Catarinense. Os recursos que foram economizados durante o ano serão destinados ao auxílio às famílias atingidas e recuperação de danos materiais causados pelas últimas chuvas em diversos municípios catarinenses. A Assembleia Legislativa anunciou que vai doar 5 milhões de reais ao governo do estado para enfrentamento dos prejuízos materiais e humanos provocados pelas chuvas intensas dos últimos dias. A doação é possível porque a administração da Casa e o conjunto dos 40 deputados estaduais economizaram parte da verba anual destinada ao parlamento catarinense. A decisão foi tomada em uma reunião de mesa diretora que acatou a iniciativa proposta pelos deputados estaduais. Para que a doação seja efetivada, o Poder Executivo deverá apresentar ao Parlamento catarinense, por meio da Defesa Civil, os planos de trabalho para o auxílio às famílias atingidas e para a recuperação dos danos materiais. Os detalhes da doação estão neste ofício, enviado ao governador Carlos Moisés da Silva e assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No comunicado, os parlamentares destacam que a decisão de doar os recursos se deve ao grande número de ocorrências registradas durante a chuva forte e persistente que atingiu principalmente a região norte, o Vale do Itajaí, a Serra Catarinense e a Grande Florianópolis.
Até às 10 horas da manhã desta quinta-feira, o Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil do Estado já contabilizava 17 municípios em situação de emergência e outros 4 providenciavam documentos para fazer o decreto. A maioria das ocorrências envolveu alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos que deixaram 195 pessoas desabrigadas. Outras 880 tiveram que deixar suas casas, a maioria em Joinville e Bento do Sul. No ofício enviado ao governador, o presidente destaca que o Poder Legislativo de Santa Catarina está determinado a se manter ativo e vigilante para atuar dentro das suas competências constitucionais para minimizar os efeitos dos desastres por que passam os catarinenses. E ainda sobre as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina, além dos estragos causados, levaram diversos municípios e o governo do estado a decretarem situação de emergência. Medida beneficia a assistência e manutenção dos locais atingidos. 21 cidades catarinenses já decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o estado na última semana. Nos municípios foram registradas ocorrências como alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos. O governo do estado, por meio da Defesa Civil, já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária nos municípios. Santa Catarina decretou situação de emergência diante das fortes chuvas. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Moisés nesta quinta-feira. A decisão permite facilitar as ações para o atendimento, assistência às pessoas e recuperação dos municípios afetados. Carlos Moisés informou que, neste momento, a prioridade absoluta é proteger e garantir assistência humanitária. A orientação é para que as pessoas evitem se deslocar para outros locais ou cidades. Nesta semana, durante reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, a Defesa Civil Nacional anunciou que deve liberar recursos para o auxílio e reconstrução da infraestrutura dos municípios que foram afetados pelas chuvas em Santa Catarina. E neste domingo teremos sessão dupla do CinePix Retrô. Voltamos ao início da década de 1940 para apreciar 2 grandes sucessos da animação. Confira na chamada. Neste domingo, o CinePix Retrô chega com sessão dupla na sua tela, apresentando 2 grandes clássicos do cinema de animação produzidos por Walt Disney. Um deles é o filme Alô, Amigos. Lançado no Brasil em 1942, o desenho marca a primeira aparição do personagem Zé Carioca nas telonas. O filme ainda conta com a irreverência do Pato Donald e com a simpatia do Pateta. Vale muito a pena conferir. Coladinho com o filme Alô, Amigos, vamos apresentar outro clássico premiadíssimo. Estamos falando do filme Dumbo. Dumbo foi o 4º filme longa-metragem de animação produzido pelos estúdios Disney. Lançado em 1941, foi produzido com baixo orçamento e mesmo assim conseguiu levar o Oscar de melhor trilha sonora em 42. CinePix Retrô com sessão dupla vai ao ar neste domingo às 2 da tarde, com reprise às 8 da noite. E se você quer saber mais sobre a programação do canal, é só acessar o site pixtv.com.br e procurar no menu a aba Programação. E você que gosta de esporte e aventura, tem um motivo a mais para ficar conectado aqui na tela da Pix TV. Diariamente, em nossa programação, grandes doses de emoção com o programa Momento Extreme. É isso mesmo, todo dia aqui na Pix a adrenalina está em alta. Momento Extreme reúne imagens de tirar o fôlego para você que aprecia o melhor dos esportes radicais. Trazendo esportistas de destaque, o novo programa do canal nos presenteia com belas imagens captadas ao redor do mundo, além de momentos de muita adrenalina.
Momento Extreme chega no canal com exibições em todos os períodos ao longo da programação. Mais detalhes você encontra na aba Programação no site da Pix TV na web. Acesse pixtv.com.br e confira todas as novidades que preparamos para você. A população da América Latina e do Caribe, segundo relatórios de entidades ligadas ao setor, registram um aumento da insegurança alimentar. Dados apontam como motivo inflação mundial, pobreza extrema e a atual guerra na Ucrânia como fatores determinantes na insegurança alimentar e a fome. Entre 2019 e 2021, o número de pessoas em situação de fome aumentou em 13,2 milhões, atingindo 56,5 milhões na América Latina e Caribe. A informação consta em um relatório da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e o Programa Alimentar Mundial, PAN. Em 2021, a insegurança alimentar afetou 40,6% da população da América Latina e do Caribe. Um total de 267,7 milhões de pessoas foram afetadas, 62,5 milhões a mais que em 2019. Segundo o relatório, o aumento da inflação dos alimentos e da pobreza extrema é um dos fatores que aumentam a insegurança alimentar e a fome. A inflação dos alimentos aumenta o risco de fome e a alta do preço internacional dos produtos básicos, cujo aumento médio chegou a 11,7% em setembro passado, é repassado aos consumidores. A alta dos preços atinge os setores mais pobres da região e aumenta o risco de problemas no acesso à alimentação saudável. O secretário executivo da CEPAL, José Manuel Salazar, disse que, apesar de ter um superávit comercial agrícola significativo, a região está exposta a problemas de produção e comercialização e aumento dos preços decorrentes da guerra na Ucrânia. A economia brasileira cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Os números foram divulgados semana passada. Mesmo sendo abaixo do projetado, índice de desemprego no país segue em queda. O Produto Interno Bruto do Brasil aumentou 0,4% no terceiro trimestre em relação ao anterior, em um ritmo mais lento do que o esperado pelo mercado. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. No acumulado do ano, a economia cresceu 3,2%, na comparação com o mesmo período de 2021. A recuperação da economia perdeu o ritmo, impactada por uma política monetária mais restritiva após o aumento da taxa básica de juros, em 13,75% desde agosto, assim como por complicações no cenário externo marcado pela guerra na Ucrânia. O PIB brasileiro cresceu 1% no segundo trimestre, depois de registrar alta de 1,3% no primeiro, segundo dados revisados. O resultado entre julho e setembro está abaixo do crescimento esperado de 0,6%. O resultado entre julho e setembro está abaixo do crescimento esperado de 0,6% por cerca de 75 instituições financeiras e consultorias, de acordo com a média calculada pelo jornal Valor Econômico. Segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, o mercado projeta uma expansão de 2,8% do PIB este ano, ao final do mandato de Jair Bolsonaro. E você vai ver a seguir. Câmara de Garopaba abre nova comissão processante contra o prefeito municipal. Cidade Azul inova com o Tubarão é mais criativa. Iniciativa que busca resgatar a cultura por meio do artesanato. Com a ressaca, ossos de baleias reaparecem na praia central de Garopaba. E vamos te mostrar os preparativos para o Natal Cristo Luz e a expectativa do comércio para as vendas de Natal. É depois do intervalo. É rápido. Volta já. O melhor conteúdo regional da web você encontra no site pixtv.com.br, o novo endereço da Pix TV na internet. O site da Pix tem muito mais informação,
pixtv.com.br é opinião, é esporte, é notícia, é conteúdo todo dia. Você conhece o One Wheel? Esse brinquedinho de gente grande que parece um skate de uma roda só está conquistando cada vez mais adeptos nos Estados Unidos. Nossa equipe, sempre antenada e louca por aventuras, decidiu testar o equipamento no parque e na cidade. Você tem que ter um pouco de noção de equilíbrio de skate ou de surf, enfim. Você tendo isso, você vai andar nele super bem. Esse rolezão de One Wheel pelos parques e ruas da Califórnia, você confere aqui na tela da Pix TV, na programação do Canal 11 e também sob demanda na plataforma TMW Pix. Retornamos e agora vamos falar sobre a ressaca que atingiu o litoral catarinense nos últimos dias. Em Garopaba, na Praia Central, a força das ondas desenterrou ossos de baleias. O fato chamou a atenção da população e principalmente dos turistas. O surgimento relembra que o município já foi uma armação baleeira. A atividade durou desde o final do século XVIII até o final do século XIX. As autoridades locais alertam que retirar esses materiais sem autorização pode gerar infração penal. Nesta semana, quem foi até a Praia do Centro se deparou com algo bem curioso: ossos de baleia. A ressaca do mar desenterrou esses materiais enterrados há muitos anos na costa garopabense. Isso porque Garopaba já foi uma armação baleeira. A atividade durou desde o final do século XVIII até o início do século XIX, sendo que em Santa Catarina foi o último estado a instalar as armações baleeiras e uma das últimas a serem desativadas, no país em que desde a costa da Bahia até Santa Catarina, praticamente todos os estados faziam a caça destas gigantes do mar. Então as armações baleeiras, elas tinham essa atividade principal, que era transformar a baleia em luz, né? Tirar a humanidade da escuridão. Esse era o processo de todo o beneficiamento, né, de todas as atividades no entorno da armação baleeira. Transformar a gordura da baleia em luz. Né? Então foi o caso de Garopaba. Né? Garopaba foi a segunda maior armação baleeira da costa de Santa Catarina, só perdia para a armação da Piedade. Fernando relata que a forma como eram caçadas essas gigantes do mar nesse primeiro período era totalmente manual e muito violento. Toda a nossa costa aqui, principalmente aqui na frente dos ranchos, né, é onde se acumulou esses ossos das baleias. Né? Então, porque as baleias eram desmanchadas dentro da água, que não tinha na época equipamento e força para levar a baleia até a praia, para ser desmanchada na praia, ela era desmanchada dentro da água, então nós tínhamos um trapiche aqui que saía lá dos engenhos, né, onde fazia todo o processo. Ele entrava 123 metros aqui dentro da praia, aí é onde a baleia encalhava. Então ali fazia o desmanche. E todo o restante da baleia, o que não era mais aproveitado, as vísceras e todas as outras partes da baleia, eram toda consumida pelos caçãos. Então esses caçãos que eram assim, milhares também, que como fosse um ataque de piranha, sabe? Que devoravam todas essas sobras da baleia. Então ficavam os ossos. Quando esses ossos começavam a atrapalhar ali para a chegada das outras baleias para desmanche, então eles começavam a puxar e afastar esses ossos em direção à praia. Mas a corrente marítima, né, as ressacas, a movimentação das ondas, ia levando esses ossos mais para perto da praia. Mas é uma quantidade enorme. Então nós podemos dizer ali que até 1830, 35, né, funcionou a armação baleeira aqui em Garopaba. A estimativa é que existam mais de 1.500 baleias enterradas nessa área. Na época de caça, em média eram mortos 50 animais por ano. O que vimos aqui é um verdadeiro cemitério de baleias que retrata a história de Garopaba e da região. Após a Segunda Guerra Mundial, a baleia voltou a ser caçada, mas dessa vez para novos fins, como lubrificantes, amaciantes de couro e até mesmo medicinais com a gordura dos animais.
Mas os ossos expostos agora são da época da armação baleeira. Que a última baleia morta aqui em Garopaba, calculamos assim, né, temos alguma dúvida, mas algo em torno de 1970, 71, talvez tenha sido morta a última baleia aqui. Mas essas ossadas que nós estamos vendo aqui é do tempo da armação baleeira. Né? Quando desmanchavam as baleias nessa segunda etapa, né, na caça, já ficava dessa parte, vamos ver, ali da Gelomel, onde hoje é a Gelomel, para lá. Aí desmanchavam lá, porque aqui era o povoado, então a baleia dava um cheiro muito forte. Né? Então tinha que fazer o desmanche dela numa parte mais isolada. Então, como lá aquela parte era mais dunas, então as baleias eram desmanchadas lá. E aí então só pegavam a banha, botavam isso em cima de um caminhão, era levado para Imbituba, e lá em Imbituba tinha uma indústria já que fazia todo esse processo de beneficiamento dessa gordura e mandava para as indústrias, para vários setores. Por a praia central de Garopaba ser arenosa e a areia ser um material solto, com o movimento do mar, a praia ganha e perde sedimentos, o que é chamado de balanço sedimentar, um processo natural que envolve diversos fatores. Mas quando se perde mais areia do que se recebe, esse balanço fica negativo e a praia começa a erodir, um processo chamado de erosão costeira, ação que pode se agravar devido à interferência humana com a retirada da restinga e das dunas, responsáveis por dar esse suporte na manutenção da faixa de areia. Para o Instituto de Monitoramento Marinho-Costeiro, o evento que desenterrou os ossos de baleia é ocasionado por uma série de fatores humanos e naturais. Houve a coincidência de uma ondulação grande de leste-nordeste que entrou na praia central de Garopaba nos últimos dias. Houve também a fase da lua, que está indo para o auge da cheia e que provoca uma maior amplitude na maré, ou seja, o mar avança mais, assim como recua mais também, o que se chama de maré de cisígia. E um outro fator é a desembocadura do rio, que está aqui próximo ao local de exposição dos ossos, que teve o seu volume significativamente aumentado. A correnteza também desse rio foi significativamente aumentada, o que intensifica esse processo de remoção, de retirada da areia. Sem a intervenção humana, não é possível saber ao certo quando esses ossos serão enterrados novamente. Esse processo da erosão costeira, ele pode ser demorado, pode levar meses, anos. E se ele realmente estiver acontecendo, a perda de areia é maior do que a reposição. Então, é algo que teria que se observar ao longo do tempo para saber se teria ainda um aporte suficiente de areia, de sedimento, para novamente enterrar esses ossos. Um problema que tem preocupado os moradores é o furto desses materiais. Alguns desses ossos foram guardados na Casa de Cultura para evitar que pessoas levem este acervo. Essa ossada ela é protegida pela lei da fauna, então é propriedade do Estado. E dado a circunstância, ou seja, encontrada numa enseada que já foi uma armação baleeira, ela faz parte do patrimônio cultural e genético. Então, assim, quem estiver coletando esse tipo de material, ele pode responder criminalmente, segundo o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. E ele pode também sofrer multa administrativa, processo administrativo, no valor de R$5.000, segundo o artigo 24 do Decreto 6.514 de 2008. Então, a gente aconselha para que, ao encontrar um osso desse desenterrado, né, não leve para casa, que se a água estiver carregando, que traga até o Centro de Cultura, que a gente já está providenciando o local para que esses ossos fiquem expostos tanto para o cidadão quanto para o turista. Enquanto esse local não é criado, os interessados por esse período da história da caça das baleias podem procurar saber mais em livros como o escrito por Fernando, que conta um pouco da armação baleeira São Joaquim da Garopaba. E agora, vamos saber como fica o tempo nos próximos dias na região. Faltando pouco menos de 2 semanas para o fim da primavera, a promessa para os próximos dias é de que a instabilidade que predominou nas últimas semanas continue rondando a região sul do Brasil. As temperaturas permanecem elevadas, fazendo bastante calor, e é esse calorão que pode trazer chuva para várias regiões. No domingo, a nebulosidade é maior na região oeste e no Planalto Norte de Santa Catarina e também em quase todo o estado do Paraná. Já na segunda-feira, muita chuva em todos os estados do sul.
Essa chuva começa de manhã no Rio Grande do Sul e entre a tarde e a noite avança e predomina em Santa Catarina e no Paraná. Os maiores volumes são esperados para a região da Grande Florianópolis e também para a região do Vale do Itajaí. Na terça ainda pode existir alguma nebulosidade nestas regiões, mas a tendência é que o tempo melhore e o sol volte a aparecer, se mantendo firme pelo menos até quinta-feira à noite. Por enquanto são estas as informações. Na próxima semana eu volto com mais atualizações sobre as condições meteorológicas aqui no Pix Notícias. E começa neste sábado a programação de Natal da Prefeitura de Garopaba. A abertura do Natal Cristo Luz ocorrerá às 20h30 na Praça Governador Ivo Silveira. Ao longo do mês de dezembro, serão 3 apresentações natalinas em Garopaba. A abertura do Natal Cristo Luz ocorre hoje, às 8h30 da noite. No dia 18, domingo, está prevista a segunda apresentação. E as atrações natalinas encerram no dia 23, com a apresentação do Quebra-Nozes. Na abertura, dia 10, a gente vai ter o trenó com o Papai Noel, com a apresentação do grupo de dança Companhia Atitude, onde vão ter ali duendes, entre outras atrações que eu quero deixar aqui um suspense no ar, pedindo e convidando as famílias, né, a estarem participando, a estarem presentes aqui na Praça Governador Ivo Silveira. Vai ser uma abertura muito legal, muito bonita, que a gente está preparando para a apresentação para todos vocês. No dia 18, novamente, a gente vai ter uma nova apresentação, onde está o Noel, procurar, né, o Noel aqui na praça da nossa cidade. No dia 19, uma apresentação um pouco mais simples, né, mas vamos ter essa nova apresentação. E depois o encerramento, daí eu vou deixar aqui um suspense, então convido mais uma vez que venham para a praça, vai ser um encerramento do Natal muito bonito que a gente vai ter aqui na Praça Governador Ivo Silveira, dia 23 de dezembro. E o Natal é a época do ano mais importante para o comércio. Expectativa dos comerciantes é alta. Assim como nos anos anteriores, roupas e calçados, brinquedos e eletroeletrônicos devem ser os itens mais procurados. Com o fim do ano se aproximando, a expectativa para o Natal aumenta. A data deve movimentar as ruas de todo o país, levando mais de 118 milhões de consumidores às compras. É o que aponta a pesquisa realizada pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. De acordo com o levantamento, o Natal de 2022 deve injetar cerca de 66 bilhões de reais na economia. Inclusive, nessa pesquisa ficou bem claro que 38% das pessoas vão comprar roupa e calçados. Então aí os donos de lojas de roupas e calçados, aproveite para fazer uma promoção natalina que vai ser gasto 38% em roupas e calçados. 17% será brinquedos. E 18% será eletroeletrônicos. Então já está dando a dica aí para o pessoal que tem comércio em Garopaba. Aproveitem, né, e façam suas campanhas, né, que é importante fazer uma campanha natalina, né, que esse vai ser aonde vai se vender mais. Quem gera emprego é o nosso município. Se sair daqui para comprar na cidade vizinha, está deixando de dar emprego para nós aqui na cidade, né, para as pessoas que precisam trabalhar no comércio. E o comércio de Garopaba é um comércio forte. Apesar que você vê assim muitas promoções em shoppings, né? Mas Garopaba tem coisas boas aqui, preços acessíveis. Eu estou muito otimista para esse ano, que vai ser um ano assim de grandes expectativas para o Natal, que é a melhor época para o comércio, é o Natal. Não tem nenhuma época bate o comércio. A programação de festas de fim de ano, que inclui eventos natalinos, o aniversário de Garopaba e a festa de Réveillon, é um grande atrativo para os turistas, movimentando o comércio e fortalecendo a economia local. A gente espera, né, que a gente possa trazer um público para a nossa cidade, né, para ver essas apresentações ao longo dessas 4 datas. Dessa forma, movimentar a economia, né, que é o nosso propósito nesse momento, trazendo as atrações, lógico, e fazendo com que o comércio da cidade, né, com que toda a rede hoteleira, na verdade todo o trade turístico, ele seja contemplado com esses eventos que a gente vai estar fazendo ao longo do mês de dezembro. O povo na rua, ele está propício a olhar para o lado e ver uma vitrine e acabar entrando na loja e fazer uma compra. Tudo que você faz para atrair o público
para sair à rua, caminhar, passear, ver um show, degustar alguma coisa, ele tá passando pelas lojas. Eu acho muito pertinente que Garopaba veja esse lado, não só turístico, né? Na época da nossa temporada, sim, mas no Natal é uma época que o povo local quer gastar também. Então, se trazer o povo para a rua, para caminhar, para passear, ele vai ver as vitrines e vai acabar gastando. A nossa equipe foi ao centro conversar com os lojistas para saber quais são as expectativas com relação às vendas de final de ano. O comentário é que no ano passado, nessa mesma época, o movimento era mais alto. Mas a expectativa é que as vendas melhorem nas próximas semanas. Agora está bem menos. O ano passado já estava bem movimentado, tinha bem mais gente aqui, circulava mais pessoas, as vendas eram bem melhor. Mas eu acredito que isso de agora em diante vai melhorar, né? Que as coisas vão andar mais com sol, vem o verão aí. E vamos ter esperança para que seja melhor, e eu acredito que vai ser. No passado, né, por conta do reflexo da pandemia, a gente teve que se reinventar, teve que mudar um pouquinho a nossa rotina de vendas, assim, foi uma venda mais direcionada pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? A gente foi em busca dos clientes, porque a gente ficou aquele tempão fechado, né? Mudou um pouquinho essa direção de vendas. Mas esse ano já estamos, né, diferente, já com uma expectativa de um verão muito bom também. E é isso. Esperamos que seja um verão com bastante vendas, né? Bastante movimento pra gente. Tem bastante clientes, né, que tem pousada, né, que tem comércio também, e tudo lotado, tudo cheio, por isso a expectativa é grande, né, de bastante fluxo de turistas, que é o que a gente pretende, né, que reflete em vendas. Ela está melhorando, mas a gente tem a expectativa que do dia 15 em diante já melhore mais ainda, que esse verão bombe. Melhoraram bastante, tá? Em termos de porcentagem, assim, para nós aqui esse mês não chegou a dobrar, mas teve uma boa estimativa, assim. E com relação às vendas de final de ano, qual que é a expectativa? Olha, a expectativa é grande, porque assim, como teve esse feriadão do dia 15 e a gente já teve uma base ali do que vai vir por ali, eu creio que vai ser ótimo. E como que foram tuas vendas assim, em 2022 com relação a 2021? 2022 tá bem melhor, assim, agora no verão. No inverno foi mais ou menos igual, assim, né? Porque depois da pandemia, assim, ainda o pessoal ainda tá meio receoso ainda de gastar, né, e vir, mas tá melhorando. Essa semana, o evento Tubarão é Mais Criativa ocorreu com o lançamento de produtos artesanais exclusivos produzidos na cidade. Iniciativa que busca resgatar a cultura por meio da arte manual. O Museu Ferroviário foi o palco para o lançamento do segundo catálogo, Tubarão é Mais Criativa. A iniciativa é do Sebrae, em parceria com a Prefeitura da cidade, e faz parte do programa Cidade Empreendedora. O projeto é composto de oficinas realizadas ao longo do ano e é destinado a artesãos e criativos que tenham na atividade artesanal a sua principal fonte de renda. Colocando na prática o que aprenderam nos encontros, os participantes desenvolveram produtos que foram expostos entre as locomotivas na noite de terça. Ele é um evento que resgata, mais um evento que resgata a cultura e a história da nossa cidade. Essa é uma iniciativa que está vinculada, não só ao ambiente cultural, mas também ao ambiente de inovação, ao ambiente de criatividade, porque o berço da inovação é a criatividade e a arte. E o que está acontecendo aqui, que vocês estão podendo ver, as pessoas que estão aqui hoje estão podendo ver, é essa representação física, material, do que é a história de Tubarão, uma parte da história de Tubarão. Alguns anos atrás a gente não tinha isso, inclusive, muito claro, né? As pessoas, mas o que é a cidade? Quais são os nossos ícones? Nós fizemos uma pesquisa, alguns anos atrás, com a população, para entender a população como eles se viam representados em termos de ícones. Então veio a Maria Fumaça, veio a Capivara, veio o Vili Zumblick, veio o Ipê Amarelo, o próprio Rio Tubarão, a história indígena, então vários elementos vieram surgindo. Temas como práticas de gestão, estratégias de precificação, comportamento empreendedor e posicionamento de marca fizeram parte das aulas teóricas. Bárbara é administradora e foi uma das 3 consultoras que guiou a segunda turma da Cidade Azul. Primeiro, os artesãos recebem muita teoria, são 14 oficinas. Todas elas têm 3 horas, então é bastante conteúdo.
E independente delas ocorrerem no online ou no presencial, são as 3 horas. Muito dessas oficinas, né, fala sobre o processo de design, fala sobre a cultura, induz os artesãos a pesquisarem sobre a sua cidade, sua história, sua cultura, desde questões de família, né, de como as famílias se comportavam, como viviam, até a história oficial mesmo do município, que é o caso aqui da ferrovia, né, que trouxe todo um desenvolvimento não só para Tubarão, mas para toda a região, né, com a descoberta do carvão, etc. Né, isso impulsionou muito o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina. Então, tudo isso eles são induzidos a pesquisar. Junto também tem toda a parte, né, de empreendedorismo, de comportamento empreendedor, de não ser o artesão que tem o artesanato como hobby. Artesão ou criativo, né, porque a gente trabalha com economia criativa, que não é só artesanato. Vocês viram hoje aqui tem moda, tem gastronomia. Em alguns outros municípios tem muito a bolacha decorada, principalmente na região alemã. Então, varia muito, né? Então, a gente não tem esse corte, tem que ser completamente artesanal. O envolvimento dos criativos é intenso. Começa na identificação do tema e vai até a escolha de técnicas que serão utilizadas no desenvolvimento da criação. Isabelle fez uma vasta pesquisa sobre a cultura e história do município, até chegar em 6 sabores de brigadeiros, que resgatam a memória de Tubarão. Brigadeiro, a gente fez toda uma pesquisa sobre a história e a cultura da cidade, e através dessa história, dessa pesquisa bem aprofundada, eu trouxe a história de Tubarão através dos sabores. Então, assim, na coleção são 6 sabores, né? Que tem o brigadeiro de vinho, que é a questão de trazer a imigração italiana, né? Apesar de ser colônia da Zambuja, mas vieram migrando para Tubarão, então tem muitas famílias italianas na nossa cidade. O brigadeiro tubagnarô, que é da tapioca, que é da goma da mandioca, que era o alimento dos índios que circulavam, eles não habitavam aqui, mas circulavam. Então eu trouxe o sabor da tapioca para o brigadeiro. Tem o do milho, que é a nova era, falando sobre o cereal da nova era, porque aqui o plantio do trigo era mais difícil, então o milho reinou na plantação, né? E outros sabores. Então fui através dessas pesquisas, né, que eu fui trazendo questão de... Porque é muito difícil você pensar como é que eu vou trazer para um brigadeiro a história de Tubarão, né? E através dessa pesquisa a gente ficou 1 ano trabalhando em cima disso, quase 1 ano, e trouxe esses sabores para o brigadeiro. A coleção de roupas autorais Pare, Olhe, Escute, desenvolvida por Gisele Rodrigues, é um convite para desacelerar, parar, contemplar, olhar para a cidade, entender a história, escutar seus movimentos e preservar a cultura. O processo criativo começou a partir do programa Tubarão é Mais Criativa, e nós tivemos ajuda, consultoria das meninas do Sebrae e principalmente da Michele Laforga, que é a designer, né, do programa. Então ela me auxiliou durante todo o processo, e a gente começou com uma ideia, né, que eu trouxe a ideia porque eu já conheço o programa da primeira turma. Eu não participei da primeira turma efetivamente, mas eu participei das fotos do catálogo, porque a minha irmã é fotógrafa e a gente que fez as fotos. Então eu fiquei apaixonada pelo programa já lá na primeira turma. E aí eu falei, quando eu tiver a próxima turma eu quero participar. Então eu já cheguei com uma ideia. Quando eu entrei para a primeira turma eu já cheguei com a minha ideia. Passou a primeira, acho que na segunda aula, no segundo encontro que a gente teve, a minha ideia desmoronou. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí a gente teve que rebobinar e voltar tudo de novo, pensar de novo. E foi aonde que eu fui caminhar e acabei parando e escutando, né? Pare, olha, escute. Eu parei, olhei e escutei a cidade de Tubarão lá na frente dos casarios, na beira do rio. Logo depois disso, a gente veio fazer uma visita aqui. Quando chegou aqui, eu me deparei com a placa que está lá no fundo, que está escrito Pare, Olhe, Escute. Eu falei assim, está aqui a minha coleção. Então, eu venho passando por um processo de diminuir o ritmo e de ter essa questão mesmo de parar e olhar e escutar para a vida. Não só para a cultura, mas para a vida mesmo. Diolene é professora aposentada e também é artesã. Crochê, amigurumi e bordado são algumas das técnicas feitas por ela, que foi a homenageada da noite. A importância do artesanato é resgatar a nossa cultura, né, através histórica e cultural, porque nós temos aqui na nossa cidade várias pessoas
alguns têm os dons, outro por necessidade. Fico feliz, né? Porque já estão começando a valorizar mais o artesão, né? Porque as pessoas que vivem do artesanato, eles pensam que é qualquer um que faz artesanato. Não, são pessoas criativas, são pessoas que alguns colocam suas emoções. Essa semana, a Câmara de Vereadores de Garopaba aprovou a abertura de mais uma comissão processante contra o prefeito municipal. Desta vez, os legisladores irão investigar possíveis irregularidades no processo judicial que envolve o Poder Executivo e a empresa Expresso Garopaba, responsável pelo transporte público na cidade. Foi aprovada pelos vereadores uma nova denúncia contra o atual prefeito de Garopaba na primeira sessão de dezembro da Câmara Municipal. Desta vez, a acusação foi feita por Luiz Cantanhede, que é advogado da empresa Expresso Garopaba, responsável pelo transporte público na cidade. Em 70 páginas, Luiz alega que a empresa foi prejudicada por frequentes descumprimentos judiciais por parte do Poder Executivo, além de descumprir acordos feitos que causaram prejuízos para a empresa. A denúncia foi acatada por 5 votos a 4. Newton Halpe, Edivaldo Gonçalves, Felipe de Souza, João Julião e Roberto Rivelino votaram favoráveis. Edmundo Alves, Jairo Pereira, Jean Ricardo e Sérgio Luiz votaram contra. Com a aprovação da maioria, foi criada uma comissão processante, que terá como presidente Roberto Rivelino, Felipe de Souza, relator, e Jean Ricardo, membro. A partir daqui 5 dias, né, o trâmite vai correr na casa, né, a gente vai juntar todos os documentos, né, ouvir as partes, quem está envolvido, a Expresso e o Poder Executivo, e vamos investigar com toda lisura, com toda humildade que a gente tem. A gente sabe que isso já vem se arrastando um bom tempo, não é de agora, não é desse mandato também, como eu falei na minha fala ali. Então, eu acredito que no final vai dar tudo certo aí e vamos requerer os fatos, que dê tudo certo e vamos ver quem é culpado, quem é o certo, quem é o errado. A questão do desequilíbrio econômico, existiu um acórdão onde a prefeitura concorda com o valor devido, né, devido aí ao não reajuste tarifário e mais os subsídios que são cláusulas contratuais, né, onde tem um volume de passageiros, né, são coisas do contrato. É importante ressaltar que esse contrato ele já é anterior à gestão atual, então, mas apesar disso, ele continua vigente e o responsável pela execução contratual é o prefeito. Fora isso, dentro do que foi acordado de pagamento de reequilíbrio econômico, foi uma cláusula do contrato assegurava que o município implantasse o programa Tarifa Zero. Então, isso não foi implantado, então foi descumprida uma cláusula contratual. Uma vez que esse projeto ele veio bem depois, né, meses depois do prazo estipulado para a implantação do programa Tarifa Zero, que era de 60 dias após ali a firma do acordo. Então, basicamente, houve um descumprimento nessa parte. Houve mais algumas questões ali da autorização de plotagem do ônibus e compra de catracas. São todos os documentos que estão anexos ali na denúncia, que também a denunciante alega que também sofreu dano nessa parte, uma vez que o projeto não tinha ainda sido votado na Câmara, nem aprovado, e a empresa já arcou com mais esse custo aí de adaptação dos ônibus e tudo mais. Devido à paralisação da pandemia da Covid-19, a empresa reivindicou judicialmente o pagamento financeiro por parte do Poder Executivo para trazer o reequilíbrio econômico e manter sanado o déficit financeiro vigente no contrato firmado em 2019. Na ação, a Prefeitura recebeu a ordem de pagar o valor de R$ 1.500.000, pagos em 3 parcelas de R$ 500.000. Somado a este valor pago, o Executivo deveria pagar mensalmente subsídios mensais no valor de R$ 250.000. Subsídio é a forma de completar os custos da prestadora dos serviços de transporte com os recursos públicos, além dos que são obtidos pela tarifa. O município ainda se comprometeu em criar o projeto Tarifa Zero em até 60 dias. Além de não colocar em prática até o momento Tarifa Zero, a Expresso reclama de não ter sido pago os subsídios.
Inclusive, com essa promessa de criar o Tarifa Zero, a empresa diz ter sido orientada a preparar os ônibus para a realização do projeto. O investimento foi feito, entretanto, por não ter sido colocado em prática, passou a ser prejuízo. Segundo a denúncia feita pelo advogado da empresa, atualmente o montante da dívida seria superior a 6 milhões de reais. Tendo exposto essas acusações, a concessionária informa o risco da paralisação das atividades. Fizemos várias tentativas de contato com a concessionária, mas não fomos atendidos. Neste ano, o executivo contratou uma empresa para realizar um estudo econômico e financeiro do transporte coletivo. Segundo o que apurou a empresa de consultoria, o valor do prejuízo que a empresa tem está acima de 4 milhões de reais. O executivo municipal não reconhece essa dívida com a empresa. Na verdade, o que está acontecendo é um processo judicial de um contrato que começou em 2018, que, segundo a empresa, tem déficit, tem uma decisão preliminar judicial, onde o município tem que pagar 6 milhões. E durante o ano de 2022, nós fizemos o pagamento de 1,5 milhão deste valor de débito que o município tem desde 2018. Não, nós não reconhecemos essa despesa, até porque é um processo judicial que não está concluído. Ou seja, até realmente ser transitado julgado é que você verifica o débito que tem para o município. Nesse momento, estamos fazendo um trabalho com o nosso jurídico, verificando as provas, que é muito bom você falar só nos direitos, né? Mas os deveres também contratuais, para a gente buscar ter o impacto menor possível para o município. O prefeito alega que o contrato vigente, que iniciou em 2018, tem falhas e considera ser unilateral, beneficiando apenas a concessionária. Quanto à promessa de criar o Tarifa Zero, o chefe do executivo explica que o projeto seria para acompanhar os pagamentos mensais dos subsídios solicitados, sem que os usuários paguem pela passagem. O texto do projeto já está na Câmara, mas ainda não foi votado. Na verdade, o que acontece hoje é um contrato que ele é tarifário e, por uma decisão preliminar, está sendo tirado do município 250 mil por mês. A nossa proposta é trazer o contrato para quilômetro rodado, ao invés de você pagar 250 mil e as pessoas pagarem a tarifa, que pague-se 250 mil e as pessoas não paguem a tarifa. Então, essa é a proposta do município, que é que está rolando nos processos. Não sei se agora vamos conseguir finalizar pelos os procedimentos jurídicos que está acontecendo. A comissão já fez as intimações dos envolvidos e deve seguir os trabalhos no próximo ano legislativo. A CP ela funciona, já tivemos uma comissão parecida na Câmara. O presidente tem 5 dias para intimar o prefeito. O mesmo, ao receber a denúncia, tem 10 dias para apresentar a defesa. A defesa chegando à casa, a CP tem mais 5 dias para apresentar um relatório. Esse relatório ele pode orientar pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia. Todos os dois eles são submetidos ao plenário e na votação simples. Agora nós vamos sentar, vamos montar o relatório todo, né? E depois nós vamos ver quem que vai ser chamado. Se vai ser primeiro a expressa, depois o executivo, mas vamos chamar as partes quem estiver envolvido, entendeu? Mas eu acredito que vai ser longo, tá? Porque o relatório ali é bem extenso, são 70 e poucas páginas, não são poucas, mas eu acredito que no final vai dar tudo certo. Hoje eu não tenho nenhuma dívida em trânsito julgado e tudo que nós queremos hoje é ter um contrato que esteja com qualidade no transporte público, onde as pessoas possam transitar de maneira segura, né? não com documento atrasado ou com diversas situações que a nova fiscal já conseguiu pegar e que possamos sim ter um transporte que a empresa possa ter o seu lucro, ter o pagamento de sua despesa e que possamos ter um transporte de qualidade. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. Acompanhe a nossa programação ao vivo e fique por dentro das principais informações da região e do país. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.